Aqui vamos responder a questão 2 da página 84. O que é que diz a questão? O gráfico representado ao lado mostra a intensidade da corrente elétrica que atravessa um fio condutor em função do tempo. O gráfico é esse aqui, ó. O gráfico é esse aqui. Eixo da corrente, eixo do tempo, o gráfico é essa linha vermelha e aqui embaixo do gráfico tem essa área amarela que está em destaque, certo? Esse é o valor de um tempo, 8 horas, e aqui são dois valores de corrente, 40 e 80. 40 para esse ponto do gráfico e 80 para aquele ponto ali do gráfico, ok? Então vamos ao que pede a questão. Procurar ser prático na resolução dessa questão, que ela tem letra A, B e C, para o vídeo não ficar muito longo. Considere a carga elementar igual a 1,8 vezes 10 menos 19 coulombs, determine. Certo, letra A. O valor da corrente elétrica que percorre a seção transversal do condutor, o valor da carga elétrica que corresponde à seção elétrica do condutor em 8 segundos. Ó. Ele está querendo, na letra A, a quantidade de carga que atravessa o condutor no intervalo de tempo de 8 segundos. Aí eu vou lá para o gráfico e eu olho. Todas as questões vão ter que ser tiradas aqui do gráfico, certo? Então é uma questão de análise gráfica. Então, nesse intervalo de tempo de 0 a 8 segundos, qual foi a quantidade de carga que passou pelo condutor? A quantidade de carga que passou pelo condutor corresponde a essa área que está aqui em destaque, né? De 0 a 8. Toda essa área abaixo do gráfico, limitado pelo intervalo de tempo dado, corresponde à quantidade de carga. Então, o que eu tenho que fazer aqui é calcular essa área. Aí agora a gente vai para a parte matemática da questão, né? Que figura é essa? Eu só calculo a área de uma figura se eu identificar que figura é essa aqui. Essa figura é um trapézio. E a área do trapézio é calculada com esta relação aqui, ó. Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Bzão mais Bzinho é a base maior mais a base menor. O H é a altura do trapézio. E o 2 é que faz parte da equação. Beleza? Então, olhando para essa figura que é um trapézio, quais são as bases? Quem é a base maior e a base menor? As bases são os lados paralelos. O que é um lado paralelo? É um lado que está sempre com a mesma distância do outro lado. Ó. Esse lado aqui é o Bzinho, esse lado é o Bzão, porque é o lado maior e aqui é o lado menor. A base maior, a base menor. Eles são paralelos ó, porque eles estão aqui ó, lado a lado. Ó. A mesma distância aqui desse lado está para esse lado. Ó. Cada ponto desse lado está a mesma distância do outro lado. Já esse aqui não é paralelo, ó. Esse aqui tem uma certa inclinação. Ó. Essa distância daqui para cá é menor do que essa daqui para cá. Certo? Então, as bases são os lados paralelos. Então, aqui é o maior, aqui é o lado menor. E aí, de onde é que eu tiro as medidas dessa base? Da geometria do gráfico. Ó. Bem aqui é o zero do gráfico. Ó. Daqui para cá eu tenho 40. Então, essa medida dessa base é 40. Daqui para cá eu tenho 80. Então, a medida dessa base é 80. Só que eu tenho que lembrar que aqui é miliampere, né? Miliampere. Esse valor aqui está em miliampere. Aí, para me achar o valor numérico, sem ser em miliamperes, eu tenho que transformar de miliamperes para ampere. Basta lembrar que esse M de mili vale 10 a menos 3. Então, eu faço isso, ó, substituindo aqui os valores. Ó. Vamos substituir aqui os valores. Base maior, a base maior 80. Aí bota 80 vezes 10 a menos 3. Não é 80 miliampere, pois no lugar do milho eu boto 10 a menos 3, porque o milho corresponde a 10 a menos 3. A base menor, 40. Aí você bota aqui 40 vezes 10 a menos 3. Vezes a altura. A altura é o quê? É a distância de uma base para outra, ó, que é quanto? De 0 para 8, ou seja, 8. Dividido por 2. O 2 faz parte da fórmula. Logo, a área vai ser igual, aí eu vou lá. 80 mais 40, 120. Vezes 10 a menos 3, só conserva a potente 10. Vezes 8 dividido por 2, igual. Cancelando 120, dividindo 120 por 2 vai dar 60. Vezes 10 a menos 3, vezes 8, né? 60 vezes 8, ó, agora multiplicando isso aqui, ó, 60 vezes 8, aqui é 8, não é 80, aqui é só 8. 60 vezes 8 vai dar, ó,
60 vezes 8 vai dar 480 vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Eu posso pegar este valor e representar ele de duas formas. Uma das formas é fazer isso aqui, ó. 480 miliamperes. Opa! Milicoulomb. Eu posso representar o valor da carga em milicoulomb, ó, 480, em vez de botar 10 a menos 3, boto 480 milicoulomb. Ou posso representar a carga em forma decimal, mas aí em forma decimal geralmente se exige que o resultado fique em notação científica, quando tem potência de 10. Aí eu tenho que saber transformar isso aqui para notação científica. Como é que eu faço? Pega-se a vírgula desse número, ó, 480, quando ela não está aparecendo é porque ela está oculta atrás do último algarismo. Aí eu trago para cá, ó, 1, 2. Para deixar em notação científica, a vírgula tem que ficar atrás do primeiro número diferente de zero, que no caso é o 4. Então a vírgula fica aí. Aí a área vai ficar assim, ó, 4,80, né, ou 4,8, vezes 10 elevado a quanto? Ó? Como a vírgula veio para cá, para a esquerda, esse número diminuiu, ó, era 480, passou a 4,8. Quando esse número diminui, o expoente tem que aumentar. Que tanto é que ele aumenta? Conforme for a quantidade de casas decimal que você saltou. Saltei 2 casas decimais, então diminui, aliás, aumenta 2 unidades. Né? Quando esse número diminui, o expoente aumenta. Então, vou aumentar 2 unidades. De menos 3 aumentando 2 unidades, fica menos 1. Menos 1, né? Então, a área é esse valor. Portanto, a carga é igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb, ok? Então, esse é o valor da carga. Agora, ele pede também aqui, na letra B, né? Vamos ver aqui. Ele pede na letra B o número de elétrons que percorre a seção transversal do condutor. O número de elétrons você encontra nessa relação aqui, ó. Quantidade de carga é igual a N vezes E. Quantidade de carga... A quantidade de carga que a gente já calculou foi essa daqui, ó. 4,8 vezes 10 a menos... 4,8 vezes 10 a menos 1, né? Corrigindo aqui, ó. 4,8 vezes menos 1. Então, a quantidade de carga você bota aí, ó. 4,8 vezes 10 a menos 1, igual o número de elétrons, que é o que ele está querendo, vezes a carga elementar. A questão diz que a carga elementar é esse valor. E sempre vai ser esse valor, viu? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Aí o que é que eu faço? Eu quero calcular N, trago esse aqui para cá, dividindo. Aí o N fica sozinho. Ó. N vai ser igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 4,8 dividido por 1,6 vai dar 3. Aí, dividindo as... Ó, eu dividi esse por esse, deu 3. Agora, dividindo as potências de 10, a regra é conserva a base e subtrai os expoentes. Esse expoente menos esse vai dar menos... Não, esse expoente menos esse vai dar 18. 18 elétrons. Essa é a resposta. Da onde foi que foi 18? Ó, você pega sempre o expoente de cima, que é menos 1, no caso aqui, e subtrai do expoente de baixo, ó, menos 19. Se você não souber fazer diretamente como eu fiz, faça a continha. Ó. Menos 1 menos 19. Aí na hora que faz o jogo de sinal aqui, fica menos 1 mais 19. Aí sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. De 19 tira 1, fica 18 positivo, que é o sinal do maior. Viu? Por isso que deu positivo aqui. Então, esse aqui é o valor, é a quantidade de elétrons. 3 vezes 10 elevado a menos 18 elétrons. Certo? Agora, vamos aqui rapidinho calcular a corrente elétrica média, que é o que ele está pedindo na letra C. Então, a corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividida pela variação do tempo. Quantidade de carga é o quê? Já calculamos aqui, ó, na letra A. 4,8 vezes 10 a menos 1. Dividido pelo tempo. Quanto é o tempo? 8 segundos, né? Que é o intervalo total lá do gráfico. Então, 4,8 dividido por 8 vai dar uma corrente de 4,8 dividido por 8 vai dar 0,6 vezes 10 a menos 1.
Ajustando isso aqui para a notação científica, que a gente faz? A vírgula que está aqui vem para cá. E aí, eu lembro do detalhezinho da regra, ó. Quando a vírgula se movimenta para aumentar o número, o expoente tem que diminuir. E aqui aumentou, ó. Passou de 0,6 para 6. Aumentou uma unidade, uma casa decimal, então aumenta lá, diminui lá uma unidade. Vai passar de menos 1 para menos 2 amperes. Então, esse é o valor da corrente, ó. Corrente na letra C, número de elétrons na letra B e quantidade de carga na letra A, que pode ser representado tanto em coulomb quanto em microcoulomb. Vai depender do que a questão exige, ok? Então, questão 2 encerrada.